chamo Lucileia Monteiro, somos acadêmicas do 4º semestre de Pedagogia da Unip de Boa Vista, Roraima. Temos como professora Gemima Pascoal, na disciplina de Metodologia e Prática da Matemática e Ciências. Agora as minhas amigas irão se apresentar. Sou a acadêmica Raquel Nunes. Sou a acadêmica Jennifer Eduarda. Sou a acadêmica Michele Nunes. Sou a acadêmica Rosângela Souza. Eu sou a acadêmica Lauriane Diniz. Eu sou a acadêmica Kelissandra Souza. Olá, eu sou a acadêmica Raquel Nunes e temos como tema principal do nosso trabalho o processo de desenvolvimento das plantas. E foi desenvolvido para os alunos do 3º ano. Eu vou começar com o reino dos vegetais. O reino vegetal também é conhecido cientificamente como o reino plantário e é formado pelas plantas e elas estão presentes em lugares e em climas variados. Os vegetais, para se desenvolver, é preciso da água, da luz, do solo, do bom solo para se desenvolver. As plantas também, elas produzem seu próprio alimento e é chamado de fotossíntese, que mais à frente a nossa colega vai explicar o que é. Você sabia também que os seres vivos, as plantas também são seres vivos, pois elas nascem, elas crescem, produzem e morrem. Isso torna elas também uns seres vivos. Também temos alguns tipos de planta, como os embustes, as árbicas, as árvores, e eu vou estar explicando um pouquinho. As árvores são um tipo de planta que elas ficam rente ao solo. São plantas tipo plana. Elas não crescem com o tronco para cima, no caso, como as árvores e arbustos. Arbustos são as plantas um pouco maiores, só que elas são menores que as árvores porque as árvores são maiores e têm os troncos mais lenhosos, que bem maiores que os arbustos. Ela pode crescer em vários tamanhos. E também as plantas vivem em diferentes ambientes, tipo aquático, que a planta vive na água. Temos os terrestres, que já está dizendo terra, né? No caso, então, ela vive na camada terrestre. E tem as aéreas, que elas podem crescer em paredes, em outras plantas, no caso, ou em rochas. E esse é o reino planetário. Sou a acadêmica Lucileia Monteiro. Como vimos agora há pouco, as plantas são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem, assim como nós seres humanos. Agora nós iremos aprender sobre as plantas e as suas funções. Começamos com as sementes, a raiz, o caule, a folha, a flor e o fruto. A função da raiz absorve a água do solo e prende o vegetal na terra. O caule sustenta as folhas que colhem a luz para a planta. As folhas são responsáveis pela respiração e alimentação da planta, absorvendo a energia solar. As flores são responsáveis pela reprodução e para darem origem a outras plantinhas. E o fruto guarda as sementes que germinam em novas plantas. E assim começa o ciclo de novas plantas. O espalhamento de sementes no ambiente que é o chão, e a germinação de nova planta, que é o nascimento, e o crescimento, que é o aparecimento de raízes, caule e folhas, e a formação de flores para uma nova reprodução. Olá, gente, eu sou a acadêmica Kelissandra Souza. Eu vou estar falando sobre a germinação das plantas, no caso, como elas nascem. As plantas, elas nascem a partir das sementes ou de brotos. Lá na frente eu vou estar falando um pouco sobre brotos. Ao nascer, a planta ela não possui nenhuma folha. E então ela está formando as suas primeiras raízes e o caule. Então, voltando lá aos brotos, elas são as partes visíveis da planta em estágio inicial de desenvolvimento. Por exemplo, ela está constituindo a de um caule em desenvolvimento, a folha, como por exemplo,
como por exemplo a de uma árvore adulta. A de uma árvore adulta que está dando os seus nutrientes, no caso o fruto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de germinação, que no caso é a epígia e a hipógia. A epígia, ela se eleva acima do solo devido ao seu alongamento encurvado. No caso, ela se dá o nome de gancho da germinação. No caso, vou dar o exemplo do feijão. Aqui está a semente do feijão. Aqui o feijão já está em desenvolvimento com suas coisas lá. E aqui ele já está no formato curvo, entendeu? Então isso já é um tipo de germinação epígia, perdão. Agora eu vou falar sobre a germinação hipógia, que no caso eu vou dar o exemplo do milho. Ela permanece ao solo e não tem um formato curvo. No caso, o milho, né? Que aqui, ó, ele nasce e cresce reto. Ele não precisa ser curvado, da curvação, aliás. E aqui está um exemplo, gente. Olá, eu sou a acadêmica Michele Nunes e eu vou falar um pouco sobre o crescimento das plantas. Como essas plantas crescem? Primeiramente, precisa ser plantada uma sementinha. Essa semente tem que ser plantada numa terra bem fofa e confortável, recebendo a luz do sol e água. Depois de alguns dias, a semente recebendo a luz do sol e a água, essa sementinha ela vai quebrar a casquinha. Depois dessa casquinha quebrada, vai nascer as raízes. A primeira parte da planta que nasce são as raízes. A raiz é muito importante para a planta, porque ela vai ajudar a plantinha a ficar firme, a ficar de pé. Depois de alguns dias, vai nascer o caule, que é o corpinho da planta. Depois de nascer o caule, que é o corpinho da planta, vai nascer as folhas. Essas folhas são muito importantes para a planta, porque as folhas vão absorver a luz do sol, onde a plantinha vai se alimentar. Com algum tempo, o caule vai aumentar de tamanho, buscando a luz do sol, as raízes vão aumentar e se aprofundar, buscando mais alimento, e vai ficar uma planta bem bonita, e depois essa planta vai estar pronta para nascer novas sementes e novas florzinhas. Olá, sou a acadêmica Jennifer Eduarda e agora eu vou explicar um pouquinho de como funciona a reprodução das plantas. Assim como todos nós seres vivos, as plantas também precisam reproduzir para criar novas plantas. E elas também passam por ciclos. Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. E como funciona essa reprodução das plantas, tia? Então, a gente tem que saber que existem dois tipos de reproduções, que é a sexuada e a assexuada. Que nome difícil, né? Vamos lá, de uma forma mais simples. A sexuada, ela precisa da ajuda do amiguinho para se reproduzir. Mas como assim? Vamos supor, aqui tá a plantinha, e aí vem o beija-flor, beija a plantinha e leva para outra plantinha. E aí vai se reproduzir uma nova planta. Deu para entender? Tá, agora vamos para o outro tipo de reprodução, que se chama assexuada. A assexuada, ela já é diferente. Ela não precisa da ajuda de nenhum amiguinho para se reproduzir. Eu vou dar um exemplo. O brotamento. O brotamento, ela se desenvolve como um brotinho, e aí, com o passar do tempo, esse brotinho vai se separando, formando assim uma nova planta. Espero que tenham gostado, crianças! Eu sou a acadêmica Rosângela Souza. Falar sobre a importância da planta para o ambiente do planeta, para o ser humano, o ser vivo. A planta, na verdade, ela é responsável. Ela nos fornece o alimento, a sombra, o ar. E ela é responsável também por retirar o gás carbônico do planeta.
ela também nos fornece alimento do dia a dia, no qual é essencial para a nossa sobrevivência. E a importância da planta para nós seres humanos é essencial. Ela, além de fornecer o alimento, nos fornece sombra, nos fornece o oxigênio do qual nós seres humanos precisamos e necessitamos no planeta para poder respirar, e o fruto que nos fornece para que possamos sobreviver. Ela também é importantíssima como gestor de carbono, no qual ela retira. A folha é algo essencial na planta da fotossíntese, que ela transpira, ela leva a energia da transpiração do alimento para a planta, que é o caso da folha. Além de tudo, a planta ela é responsável pela decomposição. Depois que a planta ela morre, ela ainda nos oferece ainda benefícios, que a decomposição dela, ela faz deposição do solo e para que venham outras plantas, para que floresça novamente uma vida, uma outra vida. Então, a planta é essencial para nossas vidas. Agora nós iremos trazer para vocês uma pequena demonstração sobre jogos didáticos. Esse jogo vai funcionar da seguinte forma: o aluno terá que responder perguntas que estão aqui, de acordo com tudo que ele aprendeu no decorrer das explicações. Vamos começar? Vamos lá, Michelle, tira aqui uma pergunta. Isso mesmo, vamos lá. Pergunta de número 1. Como é denominado o reino ao qual as plantas fazem parte? Plantais e vegetais. Muito bem, Michelle, parabéns. Pode andar uma casinha. Isso aí. Agora vamos lá, sacudir. Vamos lá, Michelle, tira outra. Vamos ver. Pergunta de número 2, tudo na sequência. Qual o principal responsável pela entrada de energia na biosfera? Fotossíntese. Muito bem, Michelle, parabéns. Vamos lá, tira mais uma. Isso. Pergunta de número 3. Cite uma das 4 etapas da fotossíntese. Absorção da luz. Isso mesmo, parabéns. Tá arrasando a Michelle, né? Vamos lá. Pergunta de número 4. Quais são as partes das plantas? Raízes, folhas, caule, frutas, flores. Muito bem, esse ela tá sabendo. A aula foi boa, né? Vamos lá, pergunta de número 5 agora. Vamos ver. Qual a função das raízes? Absorver as substâncias do solo. Muito bem, parabéns. Você chegou na nossa Árvore do Saber. Parabéns, amiguinho da natureza. Nós podemos observar com esse joguinho que a Michelle, como nossa aluna, nos surpreendeu trazendo todas as respostas de maneira eficaz. Então, muito obrigada, Michelle, pela sua participação. E é isso. Bom, agora eu vou dar uma pequena explicação de como ocorre a transpiração das plantas. Eu vou colocar bastante água na raiz, porque a transpiração das plantas nada mais é do que a plantinha receber esse excesso de água e ela precisa expelir esse excesso em forma de vapor. Mas para isso acontecer, eu vou precisar tampar uma parte da planta com um saco plástico. Eu vou escolher essa parte aqui. E aí eu vou tampar, eu vou deixar ela bem tampadinha aqui com uma fitinha. Não pode sair nem entrar ar. Por isso que o sol é bastante importante nesse processo. Porque se eu molhar muito a plantinha, obviamente que ela vai morrer se ela não conseguir expelir esse excesso de água, né? Por isso que é sempre bom colocar a plantinha, né, no local que tenha bastante sol. Pronto. Daqui uns minutinhos nós voltamos para mostrar o final dessa experiência para vocês.
Gente, esse é o resultado final do nosso vídeo. Eu tô tentando gravar pra vocês aqui com flash, só que é quase imperceptível pra ver pela câmera. Mas a plantinha transpirou. Aqui, ó. Colocamos ela no sol alguns minutinhos. Quase não dá pra ver, mas deu certo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e façam em casa também.